Oi, pessoal, eu vou gravar esse vídeo para falar das atribuições de aula, considerando que as regulamentações chegaram agora há pouco tempo, então a gente está estudando as orientações para elaborar orientações mais coletivas, atendendo individualmente quem a gente consegue e também indo atrás das nossas próprias atribuições, considerando que a gente é tudo professor e que está nessa batalha justamente porque a gente acredita que a nossa organização e luta coletiva é o único caminho que a gente tem para enfrentar os ataques à nossa classe e conquistar direitos. Como são muitos problemas, a gente vai dividir o vídeo em partes e repetir esse começo e colocar na legenda o assunto de cada um, tá bem? Então, primeiro é importante a gente entender que as regras da atribuição estão a serviço de enxugar e moldar a rede ao projeto privatista do Tarcísio, portanto, não pretende mesmo ser uma atribuição de aulas, e sim uma atribuição de eliminação, inclusive combinada com a imposição do PEI, o fechamento das salas e do noturno, que se reduz as vagas, tem que enxugar o número mesmo de professores e por isso são lutas inseparáveis. É uma atribuição de eliminação que atinge cada vez mais todas as categorias e mostra que a gente está no mesmo barco e precisa enfrentar junto. Além de eliminar para sobrar recurso para a privatização, a regra também tem um objetivo claro de promover um rodízio dos professores, que é para fragilizar as equipes escolares, os vínculos com as comunidades escolares, que são tão indispensáveis para fazer um enfrentamento, por exemplo, contra um fechamento, uma imposição de PEI. As regras também usam a instabilidade para aprofundar o assédio, colocando chicote na mão dos diretores, que também estão com a cabeça a prêmio diante das metas da plataformização que a gente precisa enfrentar junto, porque a gente está no mesmo barco. Então faça aí um apelo aos colegas diretores para esse entendimento, tá? Que as arbitrariedades, elas estão respaldadas nas leis que eles mesmos fazem. Então, toda orientação mais técnica que a gente vai dar aqui nesse vídeo tem o objetivo da gente se documentar e precisa fazer mesmo, até para pressionar e fortalecer as ações jurídicas, que elas não substituem que o professor participe dos processos de atribuição seguindo as regras arbitrárias que são as que estão vigentes, e que a única chance de vitória que a gente tem mesmo é essa luta para derrubar as resoluções e derrotar esse projeto de conjunto. Isso é muito importante ver o vídeo até o fim, onde a gente vai aprofundar o debate, mas eu já deixo aqui o chamado para o ato do dia 23, às 16 horas, lá na Praça da República, para mostrar para o Tarcísio e Feder quantos de nós estão dispostos a enfrentar esses absurdos. De orientação técnica mais geral, gente, todos os questionamentos e solicitações precisam ser por escrito para documentar. O prazo no período de atribuição é de 2 dias para protocolar, contando a partir do ocorrido. E eles têm 5 dias para responder. É indispensável que você fique com uma prova de que você questionou. Então, precisa ser em 2 vias, onde quem recebeu te devolve uma via carimbada com a data e a hora. As escolas não podem se negar a fazer isso, mas algumas se negam. Então, para evitar confronto pessoal, ainda mais nessa situação toda de assédio, a gente pode escanear o documento depois que tentou protocolar e enviar por e-mail. No assunto escreve recurso ou requerimento, conforme o caso. No corpo do e-mail escreve: considerando que estive presente e o protocolo foi negado, estou encaminhando o documento por e-mail. E daí anexa o documento. Tem alguns modelos no Informe Urgente da PUESP e a gente também vai fazer um apanhado para deixar à disposição, e dá para pedir por mensagem aqui na página do Revira, e a gente vai, à medida que for conseguindo, vai respondendo e enviando, tá bem? Sobre as respostas, tem o prazo de 5 dias para responder, e é bom ficar de olho nos e-mails pessoais, institucionais, principalmente no que usou ali no requerimento. Nesse período de atribuição é importante ficar de olho no e-mail. Corrido o prazo de 5 dias, com ou sem resposta, tem que levar tudo lá para o jurídico das subsedes, que é para que o jurídico avalie as medidas cabíveis. A urgência maior é de protocolar para se documentar, porque a gente às vezes pensa que não pode deixar atribuir errado dentro dessas regras, mas as regras estão aí, as resoluções são deles. Então, o que a gente tem que se documentar, ver as providências judiciais cabíveis, a justiça reconhecer as injustiças, né, que nem sempre se dá assim, aí dá pra fazer a exigência de reverter. Por isso que o mais importante é se documentar e também lutar pra derrubar, porque é a chance que a gente tem de provar as incoerências, né? A subsede Oeste Lapa tá com plantão de atribuição, inclusive com conselheiros acompanhando nos locais, e é importante que todas as subsedes garantam também, pois esses problemas todos não são individuais, são coletivos, né? Para usar o jurídico precisa ser filiado, então aproveita, porque a gente precisa muito se filiar para ocupar os espaços do sindicato, fazer da PUESP a ferramenta de luta que a gente precisa, inclusive para poder votar nas eleições aí e decidir sobre quem é a direção.
Bom, em relação aos assuntos específicos, eu vou soltar primeiro esse vídeo pela urgência do que os professores efetivos que participaram por atribuição na segunda-feira, o prazo para qualquer recurso e protocolo precisa ser feito hoje. Então, em relação aos professores efetivos e EFs, que a lógica é a mesma, embora tenha um cronograma e alguns termos diferentes, o principal e primeiro problema foi em relação aos professores que tiveram o farol bom e a determinação de permanência pelos diretores da escola, permanência só que não, porque quando chegaram para atribuição na segunda-feira, se depararam com a regra dos professores adidos que mudou, seguindo esse critério aí de eliminação de professores. A determinação foi que os professores só poderiam constituir jornada com as disciplinas específicas do cargo, que já era assim, mas os professores em geral compunham, completavam a jornada com as disciplinas correlatas ou habilitadas. Neste ano, os professores que não conseguirem constituir a jornada com as disciplinas do cargo, eles ficam adidos ou parcialmente adidos. E foram já os efetivos ontem para atribuição em nível de diretoria de ensino, o RE, para tentar completar essa jornada com as disciplinas do cargo e só depois podia compor com as correlatas e habilitadas. Porém, que mesmo completando a jornada com as outras disciplinas, o professor continua sendo considerado adido. E olha onde está o pulo do gato. Mesmo que falte só uma aula para que o professor complete a jornada com as disciplinas específicas, considerado adido, ele tem redução compulsória de jornada. Quase nenhum professor consegue constituir a jornada inteira com as disciplinas do cargo por dois motivos específicos. Primeiro, pelo grande enxugamento da rede que a gente viu aí, onde diminuíram as salas de aula, e também pela reforma do ensino médio mantida lá no MEC, por isso a gente diz que não dá para enfrentar os ataques de Tarcísio sem independência diante do governo Lula e do governo federal, porque está mantida no MEC o enxugamento da formação geral básica, que autoriza os itinerários formativos e impede que os professores completem as jornadas com as suas próprias disciplinas, onde são mais fortemente atingidas as disciplinas de humanas, com destaque aí para filosofia e sociologia, em uma lógica que tem um controle ideológico cada vez mais forte aí do governo, que não tem interesse nenhum na formação crítica dos filhos e filhas da classe trabalhadora. E uma demonstração da hipocrisia do governo com essa regra é que, ao mesmo tempo em que ele deixa adido os professores que permanecerem adidos e sem aula, são obrigados a substituir de qualquer matéria. Então, um professor de física que ficou adido por não considerar a complementação dele de jornada, por exemplo, com aula de matemática, ficando sem aula, ele é obrigado a dar aula, inclusive, de arte, o que mostra que o critério do governo não é a melhor orientação pedagógica, e sim, de fato, a política de eliminação de professores. Isso está respaldado na resolução que eles fizeram e respaldado, inclusive, no novo ensino médio, que também respalda o fechamento do noturno. Mesmo assim, os professores que se sentiram prejudicados, de alguma forma, podem recorrer. Protocola um recurso simples na escola ainda hoje, se tiver algum argumento que não seja acusando ninguém, pode colocar também, dizendo que recorre da decisão da atribuição, considerando que foi prejudicado, solicita revisão. Lembrando que os EFs devem passar aí na sexta-feira por atribuição na unidade escolar e depois na semana que vem em unidade regional de ensino, e que deve seguir a mesma lógica. Outro caso em relação aos professores que tiveram permanência na escola é em relação aos professores que vieram de outras escolas e derrubaram os professores. A regra conhecida até agora é que só poderia ser colocada a escola para ingresso ou remoção se tivesse lá pelo menos uma aula livre. Aí, de fato, o professor entra por essa aula livre, e se ele tiver maior pontuação que o que já estava na casa, ele derruba o que estava na casa e fica com as aulas, com a maioria das aulas, e o que estava na casa fica com o que sobrou. Porém, a gente tem recebido o relato de professores que alegam que não tinha nenhuma aula livre na sua escola, então não deveria ter vindo outro professor, porém aconteceu isso. Já solicitamos orientação ao jurídico da PUESP, estamos aguardando, mas a orientação de imediato, por conta do prazo, é que o professor protocole um recurso e explique isso, considerando que não haviam aulas livres na casa. Mesmo assim, veio outro professor e o que prejudicou a minha atribuição, recorro da decisão para se documentar. E depois seguir as orientações em relação à resposta, à procura do jurídico, que já foi dada no início do vídeo. Convido os professores que, mesmo que são deste caso, estão vendo esse vídeo, vejam os próximos também, sobre a categoria O, sobre os professores que foram dado não permanência,
partindo da ideia que a gente está no mesmo barco e a gente precisa se fortalecer coletivamente. Cada vez fica mais nítido que cada um dos problemas que parecem individuais estão dentro desse projeto político que a gente só tem condições de enfrentar coletivamente. Primeiro, lotando mesmo a Praça da República nesse dia 23 para dar um grande farol vermelho para o Tarcísio, Feder e essas resoluções absurdas. E também entendendo o que a gente vai fazer lá e se fortalecendo, se organizando coletivamente para a gente não sair de lá com a sensação de que não valeu a pena ter ido. Como eu já falei aqui, a gente precisa da maior unidade para enfrentar os ataques do Tarcísio e do Feder. Mas como eu já falei aqui, não dá para essa luta ir de fato até o fim sem enfrentar as políticas do governo federal e que vem do MEC, o arcabouço de Lula, e muito menos se estiver atrelada aos acordos eleitorais. Então é a gente que está vivendo na pele, no chão da escola, que precisa ocupar os espaços do nosso sindicato para exigir que a direção central da POSP, junto com a galera que já foi da oposição, mas que foi para a chapa uma, que rompa com o imobilismo e o governismo que vem amarrando as nossas lutas aí nos últimos anos para fazer unidade, para lutar de verdade. Nós da oposição exigimos que no dia 23 seja a Assembleia, mas a Chapa Uma aprovou ato. E é importante que todo mundo chegue lá entendendo a diferença para ajudar a pressionar. É o seguinte, eles aprovaram, já por pressão da nossa luta, ato para o dia 23, mas a Assembleia é só para março. E esse calendário, ao invés de se preocupar de verdade com os nossos empregos, que é o que eles usam para justificar a não aprovação da greve, na prática, ele já sinaliza para o governo que está suave aprofundar o desemprego como vem aprofundando aí, para consolidar os absurdos dessa atribuição e que em março a gente volta para de novo eles dizerem que não dá para fazer greve. Nós da oposição vamos estar lá para exigir que seja transformado em assembleia, para votar que o ano não começa se o Tarcísio não recuar da atribuição de eliminação, revogando as resoluções absurdas e reabrindo as salas fechadas. Então a gente precisa aprovar um calendário que de fato intimide o governo, inclusive não sair de lá sem uma data marcada para voltar, para ver quais são as respostas e decidir se deflagramos mesmo a greve para o início do ano ou se o governo recuou diante da nossa pressão. Mas para a gente conseguir falar, para pôr em votação e aprovar, cada um e cada uma que estiver lá vai fazer total diferença. Então, inclusive, a gente chama todo mundo que concorda com essa posição para vir fortalecer a coluna do Reviravolta, que vai estar lá sinalizada com a bandeira, e da oposição combativa. Também para seguir aqui a página, as informações, opinar, divulgar e ajudar nas tarefas. Tem aqui na descrição da página o WhatsApp do coletivo. Tá difícil a gente responder individualmente as questões pessoais, mas quem quiser vir para ajudar na organização coletiva, vai deixando um salve lá ou me procura, a Flávia também, os demais militantes do Reviravolta, pra gente conversar e se organizar. Todas e todos, no dia 23, às 16 horas, em frente à SEDUC, pra dar o farol vermelho pro Tarcísio Feder e transformar o ato em assembleia para votar que o ano não começa enquanto o Tarcísio não recuar, abaixo a atribuição de eliminação, ao fechamento de salas e turnos, nenhum professor sem aula, nenhum aluno sem escola.